Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer a parte 2 do vídeo sobre a residência multiprofissional da qual eu faço parte. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi que eu estudei para a residência. A residência ela é uma prova, mais ou menos de 90 questões. Ela é uma prova que mescla conhecimentos gerais e específicos, tá? E eu que sou da área da psicologia, a gente tem conteúdos da área geral, que é sobre políticas públicas, saúde coletiva, todas as políticas envolvendo a saúde, SUS, são desenvolvidos na parte geral. No conteúdo específico, a gente também tem coisas de saúde voltadas para a psicologia. E eu vou dar alguns tópicos aqui que foram importantes para mim quando eu estudei e que eu vi que foram importantes na hora que eu vi da prova, né? E olhando a prova do último ano, do ENARE, eu percebi que esses temas também foram bem recorrentes, tá bom? Então, uma grande chance dele cair novamente na prova desse ano. Lembrando que o ENARE, para quem não conhece, é um exame nacional da residência, é como se fosse um Enem para residência. Ele acontece todo final de ano e prepara para a turma entrar em março, tá bom? A residência ela é composta de 2 anos, é uma especialização. E nos 2 anos que você fica fazendo residência, você ganha uma bolsa. A bolsa tá atualmente entre 4.100, 4.000 e pouco, porém com os descontos ela fica 3.600 e alguma coisa. Então você recebe na sua conta 3.600 e os descontos são para questão de previdência, né? E questões de impostos, tá bom? Então vamos começar com o conteúdo da psicologia. O que eu indico como conteúdo da psicologia para vocês estudarem? Primeiro, obviamente, psicologia da saúde. E nessa psicologia da saúde, ter muito focado qual é o papel do psicólogo no hospital. Tendo em vista que o papel do psicólogo em diferentes instâncias é diferente, né? Então, quais são os limites da nossa prática no ambiente hospitalar, como é que ela se estrutura, como é que é feito, quais são os principais diferenciais do psicólogo dentro do hospital, né? Para que ele serve, como ele atua. Tratar sobre temas como luto, manejo de situação de urgência e emergência, cuidados paliativos, dor crônica, doenças que atacam o sistema imunológico, né? São todas doenças que têm um teor também psicológico dentro, né? E que a própria doença em si já gera um sofrimento mental, psicológico que de certa forma é importante que o psicólogo esteja ali para atuar no manejo dessa ansiedade, no manejo desse sofrimento psicológico, para que esse paciente ele consiga ter uma melhor recuperação, aderência ao tratamento e outras coisas. Então, o tópico de psicologia da saúde é importantíssimo saber de qual é salteado. O próximo tópico que é importante também é o psicodiagnóstico. São importantes de você entender alguns específicos que mais caem. Não dá para saber de todos, mas saber muito bem o que é um transtorno de borderline, histriônico, o TEA, o TAG, o TEP, né? O transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, o TDAH. Esses temas mais em voga, eles têm grande chance de cair. E eles caem simplesmente os sintomas dele ou uma descrição de caso para você saber qual é aquele transtorno ali mencionado, né, no estudo de caso. Então é importante você ter alguns pontos que são que caem novamente nas provas e ter eles em mente. Outro ponto seria os documentos psicológicos, né? Então, esse tema é um tema mais fácil, né? Porque é um tema que nós estudamos para as outras provas também de concurso e tal. Os documentos psicológicos, o que de forma geral você precisa saber a diferença entre eles e quais são os documentos solicitados de avaliação psicológica, tá bom? Algumas vezes eles pedem também o que tem nos documentos, mas aí também não é tão difícil. Aí nós temos também saúde coletiva. Dentro da saúde coletiva a gente vê políticas públicas, né? Políticas de saúde mental, políticas de redução de danos, políticas como é que estruturam CAPs, quais são os tipos de CAPs, que público eles atendem, como eles funcionam. Também cai bastante coisas de
políticas sobre pessoas em situação de rua, situação de violência, principalmente contra mulher, idoso e criança, tá bom? Ética profissional cai bastante também. Sempre tem uma questão, na verdade. Toda prova tem questão de ética. Também é um conteúdo fácil. E teorias e técnicas. É a tendência a ter sempre questões de psicanálise em teorias e técnicas da psicologia. Então, eu indicaria que, se você não for da psicanálise, dá uma olhada e responder questões que abordam esse tema. Porque ele não é difícil, mas se você não tiver um conteúdo, uma compreensão pelo menos ok de psicanálise, vai ser confuso você responder as questões. Agora a gente vai entrar nos conteúdos de conhecimentos gerais que caem na prova. Conhecimentos gerais são para todos os cargos. Para a gente da psicologia, tem um ponto positivo, por quê? Porque a gente estuda, quando a gente estuda SUS, a gente também está estudando para conhecimentos específicos. Então, acaba que vai conciliando uma coisa com a outra. Mas nos conhecimentos gerais da prova, histórico do SUS é um dos pontos principais, né? Saber por que o SUS é tão importante assim, o que existia antes do Sistema Único de Saúde, conforme está configurado agora, né, pela Lei 8080, pela ideia que foi trazida na Constituição de 88. Então, por que foi tão revolucionário assim? O que existia antes de 88 em relação à saúde e previdência? Como é que as pessoas eram tratadas na questão de saúde aqui no Brasil? Qual foi o contexto histórico, né? Porque o SUS, ele vem de um contexto histórico, e esse contexto do porquê do SUS nascer em determinado contexto cai bastante em prova. Então, ter esse filme na sua cabeça quando for fazer a prova vai te dar mais da metade das questões de conhecimentos gerais. Tópico sobre financiamento do SUS, que também quase sempre cai, né? Como é que o SUS é financiado, de onde vem o dinheiro, do repasse, né? A União repassa valores para o município, como é que ela repassa isso? O Estado repassa valor para a saúde do município, enfim, esses repasses como acontecem e como é que se estrutura esse processo de financiamento. Organização e diretrizes principais, né? Então, focar nas diretrizes do SUS, nos princípios organizadores do SUS, né, que estão lá presentes na Constituição de 88, mas elas são operacionalizadas na Lei 8080. Ter isso em mente no sentido lógico, não decorar, né, mas entender por que o SUS é desse jeito, que está agora, né, na lei, e de onde surgiu essa ideia, né, qual é o princípio que regula cada parte operacional. Políticas de saúde, a política da criança, do idoso, do homem, LGBT, costuma cair bastante coisa sobre a mulher, idoso e criança. Bioética, também os princípios, né, da bioética, também são bem fáceis. Vigilância, esse é um tema mais difícil para a gente da psicologia, porque não faz muito parte do nosso escopo teórico, né? Mas é importante você dar uma lida bem minuciosa, uma compreensão bem grande sobre isso, porque cai. Algum tipo de vigilância cai. Não seja vigilância em saúde, ambiental, enfim, vai cair alguma questão. E há questões mais de hospitalar, né? Então ele vai perguntar quais são as NRs, né? Que é as normas reguladoras, normas que regulam a saúde do trabalhador, a saúde do paciente, né? A segurança do paciente. É para usar máscara, para usar em que situações é para usar a N95, que situações é para usar uma luva, quais são os pontos que gerem a segurança do paciente, essas coisas também caem pelo menos uma ou duas questões. Então, de forma geral, as provas é dividida nesses pontos. Claro que tem outros pontos que caem, porém, se você tiver em mente esses pontos específicos, vai ser mais fácil você garantir uma nota consideravelmente boa. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, perguntem aqui nos comentários. E caso seja assim oportuno, posso estar fazendo algum outro conteúdo em relação a essa questão das provas e do conteúdo para a residência. Até a próxima!